Salve, nação tricolor! Bom, tô aqui para fazer o pós-jogo de Botafogo 0, São Paulo 0, jogo válido pela Libertadores, né, pela Copa Libertadores, jogo que foi realizado ontem, né? E vou falar para vocês, esse jogo serviu para me mostrar que eu não tenho problema no coração. Não tenho. Mas antes da gente começar a falar do jogo, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. Você ainda não conhece o canal? Então, dá uma chance para mim. Já começa dando like nesse vídeo. Se você deixar para o fim, você esquece. Se inscreva no canal, ative o sininho. Nos ajude aí no crescimento desse canal. Seja mais um torcedor apaixonado pelo São Paulo que acompanha tudo do tricolor através desse canal, tá bom? Eu desde já só tenho a agradecer, tá bom? Bom, voltando a falar do jogo, se eu tinha alguma dúvida se eu tenho algum problema no coração, ontem eu vi que eu não tenho. O Zubeldia ontem ele promoveu mudanças no time, né? Entrou com 3 zagueiros, Arboleda, Alan Franco e Sabino. Porém, na minha opinião, no restante do time ele errou na composição. Por quê? Para você jogar com 3 zagueiros, você tem que ter 2 bons alas. E não foi isso que o São Paulo tinha. O Rafinha, na verdade, ele ficou como um quarto zagueiro. Ele não era um ala. E o Wellington do outro lado, a gente sabe como é. Luiz Gustavo e Bobadilha, 2 volantes que, na minha opinião, não foram bem. E os 3 jogadores da frente, Lucas, William, Gomes e Caleri, simplesmente não conseguiam concatenar uma jogada. Eles não conseguiam criar, construir absolutamente nada. E no primeiro tempo, o Botafogo empilhou um monte de chances. Esse jogo terminou 0-0 no primeiro tempo. Primeiro, porque o São Paulo teve sorte de campeão, na minha opinião. Me lembrou muito o São Paulo e Palmeiras em 94, primeiro jogo no Pacaembu, em que o Palmeiras também teve o mesmo comportamento contra o São Paulo. Era para ter saído vencedor daquele jogo se não fosse o Zete. O Zete defendeu tudo e mais um pouco. No caso de ontem, não foi o Rafael, mas sim a inaptidão dos jogadores, dos atacantes do Botafogo e a trave. O Botafogo meteu 2 bolas na trave no primeiro tempo. Mas o São Paulo abdicou de jogar. O São Paulo não jogou no primeiro tempo. Não jogou. Veio o segundo tempo. O Zubeldia não mexeu no intervalo. E o Botafogo continuou na dele. Aos 58 minutos, o Zubeldia tirou o Rafinha, totalmente inofensivo, para colocar o Rato. Com isso, ele tirou o Lucas da direita e colocou o Lucas no meio. Isso já melhorou um pouco o time. Melhorou. Porque o Zubeldia ele tem que entender que o Lucas tem que jogar no meio, não é nas pontas. Tanto que aos 74 minutos, não, logo em seguida, antes dessa chance que eu ia falar, aos 68 minutos, ele faz uma mudança tripla. Ele tirou o Luciano, aliás, o Alan Franco, perdão, o Lucas e o William Gomes, e coloca o Luciano, o Ferrarese e o Michel Araújo. E a partir daí o São Paulo passou a criar. Aos 74 minutos, o Luiz Gustavo quase faz o gol. Ele pegou uma bola livre na entrada da área, mas bateu fraco. No lance seguinte,
O Wellington acerta um cruzamento. Aliás, nem foi o Wellington. Foi o Michel Araújo. Acertou um cruzamento. O Calera entrou livre para bater de primeira. Bateu por cima. E aí já era 2-0. Em jogos desse tamanho, você não pode perder gols assim. Não pode. Não pode. Aos 77, o Botafogo quase marca também. Né? Um chute do Almada da entrada da área e o Rafael faz uma grande defesa. No final das contas, o São Paulo conseguiu suportar bem. Aos 81 minutos, o Zubeldia ainda tirou o Caleri para pôr o André Silva. Mas ficou nisso, 0-0. Esse jogo mostrou para mim que, assim, jogo de eliminatório, você tem que pensar no resultado. Tem que pensar no resultado. Eu vi muita gente nas redes sociais, nos grupos de zap que eu faço parte, sabe? Ah, o São Paulo jogou mal. Ah, o São Paulo foi horrível. Ah, e blá blá blá, e blá blá blá. Para mim, o mais importante é o resultado final. E o final é que São Paulo voltou vivo lá do Rio. Para mim é o mais importante. É o mais importante. Agora, a conversa é outra. O jogo é no Morumbi. Que a torcida cria o mesmo clima que criou, ou pior, que criou contra o Corinthians o ano passado. Porque esse time do Botafogo, psicologicamente, é uma gelatina. É uma gelatina. Por mais que venham falar, ah, mas não são os mesmos jogadores. Mentira. Mentira. Se tem mais 5 minutos de jogo contra o Palmeiras, eles perdiam a classificação, depois de estarem vencendo por 2-0. Se tem mais 5 minutos de jogo. Então não me venha falar que eles não vão sentir. Esse time do São Paulo pode ter todos os defeitos do mundo. Não joga bola, meio campo não funciona, o ataque já faz um tempo que não marca. Sei de tudo isso. Mas de uma coisa a gente não pode negar. É um time já acostumado a decidir. Não treme. Não treme. Ainda mais em jogo no Morumbi. Então, galera, é acreditar. Acreditar sempre, é o que eu falo. Jogo eliminatório, as circunstâncias são diferentes. As circunstâncias são diferentes. Domingo, põe o Sub-15 para jogar com o Inter. Põe o Sub-15. Mesmo porque o Botafogo, se ele quiser manter a liderança do Brasileiro, ele não vai poder colocar time misto domingo, porque eles têm um clássico contra o Fluminense, que com certeza também vai jogar com um time praticamente completo, porque eles estão lá na zona do rebaixamento. Estão a 3 pontos só na frente da zona do rebaixamento. Então, nesse clássico, acho que ninguém vai poupar ninguém. São Paulo pode se dar o luxo de poupar. Porque no Brasileiro não está disputando nada. Não está disputando nada. Então tem que, na minha opinião, tem que poupar. Agora tem que poupar. E ir com tudo para cima do Botafogo. Porque passando pelo Botafogo, galera, desculpa o meu otimismo, mas eu vou fazer igual o Zagallo. Estarão faltando 3 jogos para a glória eterna. 3 jogos. Apenas 3 jogos. Seja quem vier lá do outro lado, seja quem vier, Flamengo ou Peñarol, se passar pelo Botafogo, eu tenho certeza que a gente passa também na semifinal. E aí que vem o que vier na final. Mas para isso, gente, a gente tem que acreditar. Porque acreditando, a gente emana energias positivas. Tem gente que é pessimista demais. Meu, se você consegue...
Se você consegue torcer apenas quando você tem a certeza de vitória, que porra de torcedor é você? Não existe isso, galera. Não existe isso. Agora não é o momento de falar mal do Zubeldia, não é o momento de falar mal do Caleri. Concordo, eu vou falar nas notas agora de cada um. Concordo que o Caleri não jogou nada, mas não é o momento de querer crucificar o Caleri. Não é o momento de ficar falando mal do Luciano. Meu, agora é todos unidos em prol de uma coisa só. Será que dá para fazer isso? Não estou dizendo que não pode criticar. Mas, porra, o jogo às vezes nem começa, ninguém já está falando mal. Bom, vamos para as notas aí do jogo de ontem. O Rafael, para mim, foi decisivo na hora que precisou. Então, uma nota 7 para o Rafael. O Arboleda, monstro. Por cima, por baixo, monstro. Nota 7. Alan Franco, enquanto teve físico, fôlego, foi bem. Um pouquinho abaixo do Arboleda. Nota 6. Sabino a mesma coisa, um pouquinho abaixo, nota 6. O Rafinha destoou, na minha opinião, nota 5. O Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, ele tem técnica, tem habilidade, só que às vezes eu acho ele um pouco lento. Tá? Ontem, para mim também não foi bem, nota 5. Bobadilha, perdido, não arma, não marca. Para mim, ontem foi um dos piores do time. Tá? Então, nota 3 pro Bobadilha. O Wellington foi outro que foi muito mal. A grande maioria dos ataques do Botafogo saíram pelo setor dele. Não só por culpa dele, porque ele também não tinha ajuda. E no apoio, né, ele não fez absolutamente nada. Então, nota 3 pro Wellington também. O Lucas, partida irreconhecível do Lucas. Irreconhecível. Nota 3. O William Gomes, que entrou como uma grande esperança de criação de jogadas, de desafogo. O William Gomes também não conseguiu fazer absolutamente nada. Mas ainda assim, era um dos mais lúcidos no ataque. Então vou dar uma nota 6 para o William Gomes. O Caleri, vamos falar sério. O Caleri ontem parecia que estava em outra rotação. Nem parecia que era um jogo decisivo. Está totalmente fora de rotação. Caleri, uma nota 3 para você, Caleri. Para os que entraram, o Wellington Rato deu uma melhora no time, por incrível que pareça. Vou dar uma nota 6. O Luciano não fez nada assim de, né? Vou dar uma nota 5. Ferrarese manteve o nível do Alan Franco. Dá uma nota 6. Michel Araújo entrou muito bem, na minha opinião. Uma nota 7. E o André Silva entrou muito tarde, sem nota. Para o Luiz Ubeldia, por ele ter conseguido consertar o time sem esperar muito, como ele sempre tem feito, eu vou dar uma nota 6 para o Zubeldia. E agora, galera, vamos falar a real. No Morumbi, o bicho pega. É outra história. É outra história. Vejo a imprensa falando que o Botafogo é um grande time, que é melhor que o São Paulo, e blá blá blá, e blá blá blá. Pode até ter um time melhor. Mas como eu sempre falo, a gente tem que igualar na vontade. Na vontade. E dentro de casa, quem manda é nós. É nós quem manda dentro de casa. É criar a mesma atmosfera, ou pior, do que contra o Corinthians na Copa do Brasil do ano passado. Porque na Copa do Brasil no ano passado, o Corinthians se borrou todo
no Morumbi. Se borrou todo. Eu garanto para vocês que se a torcida criar a mesma atmosfera, esse time do Botafogo se borra também. Se borra também. Tá certo? Bom, vou ficando por aqui. Amanhã eu não devo fazer nada. No sábado eu faço o pré-jogo de São Paulo e Inter. Tá bom? Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor. Uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima, galera!